Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao compartilhamento do Bhagavad Gita. Namastê, saudações, reverências a todos que se encontram aqui neste grupo para a elevação da alma, através da leitura e da explicação do Bhagavad Gita. Então, hoje vamos dar continuidade ao Bhagavad Gita como ele é, capítulo 9, verso 31. Hoje é sexta-feira, dando continuidade. Primeiramente, eu vou fazer aqui minhas reverências com o mantra Shri Guru Tri Guru Pranama, que é uma reverência para o nosso Guru maior, que é o Supremo, e o Guru Prabhupada, que trouxe esse conhecimento para o Ocidente. Shri Guru Pranama, reverências. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Kaksu Militanyena Tasmai Shri Guruve Namaha Om. Tradução do mantra. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, este mundo material, meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento. A tal mestre espiritual, ofereço minhas respeitosas reverências. Jaya Gurudeva, Jaya Prabhupada, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gratidão. Verso 31. Ele logo se torna virtuoso e alcança a paz duradoura, ó filho de Kunti. Declara ousadamente que meu devoto jamais perece. Quem está falando isso? A sua divina graça, Krishna. A sua onipotência e bem-aventurança, Satchityananda Vigraha. Eternidade, conhecimento e bem-aventurança maior. E nós somos as jivas, as almas em corpos, notadamente chamadas de seres humanos aqui no planeta Terra, vivendo os modos da natureza material. Então, quando a gente se torna virtuoso, a gente alcança virtudes, a gente pratica as virtudes e alcança a paz duradoura através da prática dessas virtudes. Nós vamos chegando mais perto do divino e assim nos tornamos seus devotos, porque o Senhor ama um coração puro. E sem um coração puro não se pode conhecer o divino, não se pode se relacionar com o divino, e tampouco pode estar trabalhando as suas virtudes para se assemelhar às virtudes do nosso Pai, do nosso Mestre Maior, nosso Guru, professor, do nosso papai, do nosso querido amigo Shri Krishna, o todo atraente, aquele que traz a paz para que todas as almas descansem a seus pés. Então, o significado de Srila Prabhupada já é Srila Prabhupada. Ninguém deve distorcer o significado. O Senhor diz que quem se ocupa em atividades perversas não pode tornar-se devoto dele. Então, quem se ocupa em atividades perversas, negativas, comumente chamadas de demoníacas, não pode se tornar um devoto do Senhor. Quem não é devoto do Senhor não tem qualquer boa qualificação. Então, para a gente alcançar essa devoção maior e a gente se igualar nessa devoção, a gente precisa estar conectado com as boas virtudes, as divinas virtudes, né? Então, fica a pergunta: como pode alguém acidental ou deliberadamente ocupando em atividades abomináveis sem um devoto puro? Não tem condição, né? Como é que alguém se ocupa em atitudes demoníacas, negativas, vibra numa energia negativa e quer se tornar um devoto de Deus? Isso é completamente inadmissível e uma coisa ilógica, né? Os canalhas, como foi declarado, que nunca ingressaram no serviço devocional, aqui Prabhupada chama de canalha aquelas pessoas que são totalmente desvirtuadas do caminho divino e que estão em outros tipos de caminhos bem mais pesados e negativos, né? E aí ele diz, essas pessoas, né, que são chamadas de canalhas, né, elas não se dedicam em atividades devocionais e também não se dedicam ao processo que consiste em tirar do coração toda a contaminação material.
Ou seja, a gente vive nesse mundo material, mas a gente não vive para esse mundo material. A gente tem que viver nesse mundo material e viver para a espiritualidade. E assim praticar as virtudes para que possamos chegar perto de Deus, né? Então, ele diz, o contínuo pensamento no Senhor Supremo torna puro por natureza. Então, essa é uma virtude, a pureza de pensamento, né? Segundo os Vedas, a filosofia védica, há uma certa regulação de que se alguém cai de sua posição elevada, ou seja, baixa seu nível espiritual, deve submeter-se a determinados processos para purificar-se. Então, a gente está sempre sofrendo, pedindo arrego a Deus, Deus ajuda, a gente adoece, fica bonzinho, Deus vai lá e ajuda, e a gente se esquece, aí volta de novo para o mesmo processo. Então, isso é ficar no eterno ioiô, subindo e descendo de nível espiritual. E aqui, quando a gente se lembra de cantar o mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, e a gente também pergunta para que serve esse mantra, Ana Cláudia? Serve para purificar a nossa mente e o nosso coração das impurezas, e a gente meditar no Senhor, em cantar os santos nomes do Senhor, ou simplesmente começar colocando ele numa caixinha de som e ouvindo durante o dia, e ocupar os seus sentidos, em estar utilizando eles para Deus, ouvir sobre Deus, cantar sobre Deus, fazer orações a Deus, falar sobre Deus, compartilhar um trabalho que se fale de Deus, que traga as pessoas mais para perto de Deus. Então, você usar seus sentidos para espiritualidade, para trabalhar para Deus. E cantar o mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, todo esse processo, ele deve ser contínuo, como uma meditação, e vai, assim, nos livrar de quedas acidentais, de você estar baixando e subindo seu nível espiritual, assim permanecendo perpetuamente livre de todas as contaminações materiais. Por quê? Porque esse mantra ele vai limpando os seus karmas, vai limpando as suas sujeiras mentais e espirituais. Vamos ao verso 32. Ó filho de Pritá, aqueles que se refugiam em mim, mesmo que sejam de nascimento inferior, as mulheres, os vaixas, os comerciantes, os shudras, os trabalhadores braçais, podem alcançar o destino supremo. Não que aqui Deus esteja dizendo que as mulheres sejam de classe superior, mas ele está na cultura védica, como nessas culturas orientais, sempre a parte masculina era mais privilegiada ou se dava mais valor a essa parte masculina. Mas aqui Krishna ele não está colocando as mulheres para um nível inferior, porque afinal eu sou uma mulher neste corpo. Eu posso ter sido homem em outro corpo passado, e eu posso ser homem de novo em outro corpo futuro. Então essa questão de ser homem e mulher é uma questão corporal, e não uma questão de status, uma questão de você estar lutando por causas que não significam absolutamente quase nada, porque se você for comparar com as causas espirituais transcendentais, o corpo é apenas uma mera questão de uma era que se faça, que se vive aqui na Terra, que se passa aqui na Terra. Aqui o Senhor Supremo é bem claro ao afirmar no serviço devocional, não há distinção entre as classes inferiores e superiores. No conceito da vida material, há essas divisões. Aqui na Terra há essas divisões. Mas elas não existem para quem se ocupa em transcendental serviço amoroso. Porque quando a gente está trabalhando para Deus, a gente apenas é um devoto de Deus. E a gente ocupa essa posição de devoção. E não vai ocupar uma posição de classe social e por aí se vai, porque isso é coisa da matéria. Então, todos somos aptos a chegar ao destino supremo. Afirma-se que até os mais baixos, que são chamados kândalas, são aquelas pessoas que são comedoras de carne, porque na filosofia védica se pratica a ahimsa e nós nos tornamos vegetarianos para não estarmos cometendo violência contra os animais. Então, até os mais baixos comedores de carne podem purificar-se associando com os devotos puros. Assim, o serviço devocional e a orientação de um devoto por aquele que está em devoção a Deus pura são tão fortes que não há discriminação entre as classes inferiores e superiores. E pode qualquer um adotar esse processo de Bhakti Yoga, esse processo da yoga da devoção,
e entender o Bhagavad Gita, estudar o Bhagavad Gita para se elevar, né? Nesse processo de devoção, de se tornar um devoto puro do Senhor Krishna, né? O processo do serviço devocional é tão forte que o devoto puro do Senhor Supremo pode capacitar as pessoas de todas as classes inferiores a atingir a classe mais elevada e a perfeição da vida. Ou seja, quando a gente está divulgando esse trabalho de Bhakti Yoga, ou a gente está divulgando esse trabalho de Bhagavad Gita, a gente também está ajudando as pessoas a se purificarem e está, de certa forma, praticando um ato de serviço devocional para que as almas também cresçam nesse processo de consciência de Deus, consciência de Krishna. Estar consciente de Krishna 24 horas por dia, pensar sempre em Deus, tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu dou para Deus, de uma forma bem simples e prática e bem singela, uma forma bem amena, uma forma transcendental, que isso não se trata de fanatismo religioso, nem outras coisas que a mente sempre especula e traz esses tipos de críticas, mas sim de você se devocionar a Deus nesse sentido e buscar esse processo para que você atinja esse ponto mais perto de Deus, esteja mais perto de Deus, praticando esses atos devocionais e também puxando as pessoas para o teu caminho, para que essas pessoas também tenham esse clique, acordem e façam também esse trabalho devocional com outros, porque o mundo carece desse tipo de aprendizado e desse tipo de conhecimento sobre Deus, né? Então, aqui, a gente pode estudar e praticar Dhyana Yoga, que é a yoga do conhecimento, e se tornar yogi, que é yogi, é a união com Deus. Verso 33. E o que dizer do destino dos brahmanas virtuosos, dos devotos e dos reis santos? Portanto, como vieste a este miserável mundo temporário, ocupa-te em me prestar serviço amoroso. Então, aqui a Suprema Personalidade de Deus diz a Ajna, Ajna, meu querido, se torne uma pessoa brahmana, uma pessoa estudiosa da ciência de Deus. Procure se tornar devotos, como fizeram os grandes estudiosos, os brahmanas, que é a top classe dos estudiosos da cultura védica, são os brahmanas. E dos reis santos, sim, na Índia houve tantos reis santos que praticavam serviço devocional e cantavam o mantra Hare Krishna, né? E assim, nesse mundo aqui miserável, temporário, que isso é um tempo, a gente passa um tempo, a gente vive aqui eternamente, a gente precisa buscar ocupar o nosso tempo em serviço devocional amoroso ao Senhor Deus Krishna. Significado. Neste mundo material, as pessoas recebem denominações ou classificações, mas no final de tudo, este mundo não é um lugar onde se pode viver feliz, e não é mesmo. Por quê? Porque a gente tem felicidade temporária, a gente viaja, a viagem acaba, a gente muitas vezes planeja alguma coisa e não dá certo, a gente quer encontrar a felicidade no relacionamento amoroso e não dá certo também, né? E quando dá certo, vai ter sempre um preço a pagar. Eu digo que aqui na Terra, tudo que a gente faz tem um preço a ser pago, que é justamente a Yoga Maya, a Yoga da ilusão, que traz você para a realidade e dizer, epa, você não está vivendo aqui uma felicidade eterna, tu estás aqui para aprender, tu estás aqui para se purificar, para tu se elevar, e aí nesse processo tu tens que aprender a ser um devoto meu, e a buscar me devotar às tuas ações e pensar em mim, somente sobre mim. E o outro é apenas uma consequência. Mas tudo que acontece nesse mundo é temporário. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a... Aí vai a música lá, que eu não sei cantar o resto, né? Mas o poeta já cantava essa música, então ele próprio sentia isso, que tudo era um tempo temporário, né? Que nada era permanente. E se você começar a olhar para a sua vida e prestar atenção na sua vida, isso realmente é uma verdade, né? E a única verdade, a única felicidade chama-se Govinda. Govinda significa a suprema felicidade em Deus. Você está feliz porque você está servindo a Deus, porque você está conhecendo Deus e porque você está se comunicando com Deus e sentindo que Deus está se comunicando com você. E nesse processo, você e Deus são um só. E aí você vai confiando sua vida a Deus e vai entendendo que tudo pertence a Deus, né? Então a suprema personalidade de Deus declara que este mundo é temporário e repleto de misérias, um mundo de doença, pobreza e conflito, já diz o meu mestre japonês, Mokichi Okada Meshu-sama. Então nesse processo a gente tem que buscar essa autorrealização da alma e não do corpo. Porque enquanto a gente ficar buscando essa realização em coisas materiais, vai viver sempre faltando um pedaço.
e vai ter sempre um preço a ser pago, e tudo vai ser um tempo temporário. Tudo tem um tempo, tudo passa e passará. O próprio tempo já é Deus. Deus diz que Ele é o tempo, que Ele engole tudo. E mostra que a gente precisa se voltar para Ele, porque a única felicidade permanente e infinita é estar em conexão com o divino, né? Então, aqui o Senhor instrui, adota o meu serviço devocional e bem depressa volta ao Supremo, volta ao lar, porque Deus tem um planeta, tem um reino de Deus, né? E a gente, para entrar nesse reino de Deus, a gente precisa estar preparado, a gente precisa estar com virtudes divinas, a gente precisa estar equilibrado. A gente não pode entrar no reino de Deus depressivo, ansioso, agitado, com raiva, com ciúme, com inveja, com ódio no coração. Impossível, né? Então, ninguém deve ficar neste mundo temporário que é cheio de misérias. Eu mesmo não quero. Eu faço o que faço, né? Entrego a Deus. Deus é que sabe do meu tempo. Mas depois que eu comecei a ler o Bhagavad Gita, a Ciência Suprema, eu comecei a entender que realmente isso é verdade 100%. Por quê? Porque tudo que eu passei, desde que eu nasci até hoje, que eu tenho 58 anos de idade, realmente tudo foi um conglomerado de coisas, de um verdadeiro ciclone de misérias, de dores, de confusões, de separações dos meus pais, e de infância perturbada, e de doenças psicológicas que nunca existiram, e por aí se vai. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, já disse Caetano Veloso. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, o serviço devocional supremo é o único processo pela qual é possível resolver todos os problemas. Aqui está a chave, aqui está a resposta. O serviço devocional, prestar serviço a Deus amoroso com consciência de Deus, é o único processo onde todos os problemas serão resolvidos, de todas as classes, de todas as pessoas. Portanto, todos devem adotar a consciência de Cristo e tornar a sua vida perfeita. Então, meus caros, Bhagavad Gita, esse conhecimento confidencial, que traz esse conhecimento acerca do divino, acerca do supremo, acerca do absoluto, acerca do onipotente, onisciente, onipresente, onde Deus sabe de tudo, está em todos os lugares, está a par de tudo e controla até mesmo o caos que existe. Ontem eu estava assistindo uma aula de um professor, Chandramukha Swami, ele diz, até o caos é controlado por Deus. Então a gente não precisa estar se preocupando com esse povo maluco, esses políticos, esses presidentes desses países que vivem aí querendo ego, querendo poder. Por quê? Porque Deus está olhando tudo, afinal Deus está na alma de todos. Deus controla nós através do Paramatma, que está situado no coração, na infinitesimal parte centelha divina do Criador, que somos nós. Então Deus sabe do percurso de cada alma aqui na Terra. E Deus sabe de tudo, porque afinal Deus criou tudo. Então quando a gente passa a entender esse processo, a gente começa a se desligar das coisas e a procurar agradar a Deus. No sentido que, quanto mais a gente trabalha para Deus, mais feliz a gente se torna. Quanto mais a gente se preocupa com as coisas da matéria, mais doente a gente vai ser. E aí, não há remédio que cure, não há terapia que cure, não há psicólogo que ajude, não há médico que tenha o remédio que dê cura permanente, não há botox que vai deixar você mais linda e mais Miss Universo, linda e eterna. Não. Só as coisas de Deus vão te dar a permanência no teu entendimento, porque tu és filha, tu és uma alma viva em um corpo. E assim, com essa consciência, tu vais crescendo, tu vais trabalhando para o Supremo e tu vai entendendo que tu tens que trabalhar para Deus com consciência, oferecendo todas as tuas ações a Deus. Tudo que eu faço, eu estou fazendo esse serviço agora, Deus. Eu faço no começo o guru, o mantra chamado Shri Guru Pranama, que é para dizer a Deus, Deus, eu te louvo, por tu trazeres esse conhecimento e tu me deixares eu compartilhar com outras almas. Fazendo esse serviço, um vídeo caseiro no Easy Espiritualidade, no canal Fácil, Entendimento Espiritual, começando também o trabalho chamado A Bondade como Estilo de Vida, gravado ao vivo também, do Swami Chandramukha, que é um perito em falar desses assuntos. E aí a gente vai dividindo tudo isso com um único objetivo, servir a Deus, com amor e devoção. E assim, como modelo, as coisas de Deus são mostradas através de modelos, nós vamos sentindo paz, felicidade, nós vamos afastando para longe as doenças, nós vamos entendendo que tudo é temporário, que a gente tem que manter a equanimidade na mente, que tanto faz a doença como
A saúde está no mesmo, que são a coisa do corpo, porque a alma não passa por nada disso. O que passa por isso é o corpo que acopla, onde a alma se funde no corpo, para poder exercer o seu karma aqui na Terra. Então, o Bhagavad Gita, o conhecimento mais confidencial, Bhagavad Gita é o guia para a alma. Se você se interessa em evolução, não deixe de ouvir o Bhagavad Gita. Não deixe de dar o seu like e assinar o canal Easy Espiritualidade. Ir lá no sininho e assinar. Não é Ana Cláudia Chandra, é Easy Espiritualidade. Com gratidão, eu encerro mais um dia de Bhagavad Gita. Gratidão.